Queridos sacerdotes, Padre João Manuel, Júnior e Samuel, queridos diáconos Hamilton e Paulo, peregrinos que caminham conosco nesses dias maravilhosos. Estamos concluindo o nosso itinerário, que eu avalio como bastante positivo. Nós tivemos uma boa convivência, um grupo maduro, rezamos, divertimos, alguns até exageraram nas risadas, nos assovios, mas faz parte desta alegria brasileira nesse mundo aqui calado e carrancudo. Estamos diante da última missa da nossa peregrinação, que nos trouxe a tantos lugares de fé, oração e história. O Senhor nos concede coroar este caminho, celebrando Sua palavra, nesta pequena igreja dedicada a São Tiago Maior, um dos primeiros apóstolos, o peregrino que apontou o caminho da fé até os confins do mundo. Celebrar aqui, no fim da nossa peregrinação, é um convite para assumirmos a fé como caminhada constante rumo à eternidade. Nesses dias eu pensei muitas vezes nesse processo da rapidez com que a nossa vida termina neste mundo, vendo esses lugares históricos, muitas sepulturas, tudo realmente passa e a nossa consolação é que nós temos a eternidade para passar com Deus. As leituras deste domingo nos colocam diante de um confronto claro entre a riqueza e a pobreza, entre a vida de ostentação e o seguimento humilde de Cristo. A primeira leitura do profeta Amós denuncia os que vivem deitados em camas de marfim, comendo cordeiros, bebendo vinhos em taças, sem se preocupar com a ruína de José. É a crítica à indiferença, ao egoísmo que fecha os olhos ao sofrimento do próximo. Amós não condena a riqueza em si, mas sua má utilização, quando ela se transforma em pretexto para esquecer os sofredores e os pobres. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito pesado, é uma leitura densa, essa de hoje. Nos apresenta a parábola do rico, opulão e o pobre Lázaro. O contraste é doloroso. De um lado, um homem vestido de púrpura, festeiro, autossuficiente. De outro, o pobre Lázaro, cheio de feridas, desejando apenas migalhas que caem da mesa do rico. O drama não está apenas na desigualdade, mas na cegueira espiritual do homem rico, que nunca enxergou o pobre à sua porta. Na morte, a situação se inverte. Lázaro é levado ao seio de Abraão e o rico sofre no inferno, implorando por misericórdia. Jesus nos mostra que o julgamento final passa pelo amor praticado ou negado ao próximo. Já na segunda leitura da primeira carta a Timóteo, São Paulo exorta: tu, homem de Deus, foge das coisas perversas e procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. É um elenco maravilhoso de virtudes preponderantes que devem encontrar no nosso coração um lugar bem definido.
Combate o bom combate da fé. A vida cristã é isso mesmo, é uma luta, é um combate. E nós não podemos viver a acomodação. Nós vamos voltar para as nossas lidas, para as nossas paróquias, e o trabalho continua. Porque a fé exige um esforço, uma vigilância e uma perseverança. Tempos atrás, uma pessoa me procurou dizendo: tem 32 anos que eu entrei pela última vez na igreja. Por causa de bobagem na comunidade, afastou da igreja. Aí, num momento muito difícil, alguém me levou essa pessoa. Hoje, graças a Deus, está firme na igreja. Nesta parábola de Jesus, vemos que o pecado do rico não foi apenas acumular, mas ignorar. Ele não viu Lázaro. O pecado da indiferença é um dos mais graves do nosso tempo. Ontem nós falávamos, numa dessas nossas conversas de lanche, de almoço, ou em outro momento, não me lembro, de pessoas que esbanjam terrivelmente o dinheiro. E na conversa eu lembrei de uma figura que veio fazer o seu noivado nas ilhas gregas, num desses grandes navios de passeios no mar, com direito a dançarinos descendo pelas cordas para dançar no noivado. É uma pena que depois o casamento também foi cheio de coisas e durou pouco menos de 3 anos. E essa pessoa tem muita gente pobre na sua família. Pobres mesmo. Eu me lembro também de uma prima minha, muito rica, até espírita. E ela faz questão de trocar sempre o seu carro, e são carros importados, caríssimos. Cerca de uns 15 anos foi a última vez que eu a vi. Ela trouxe um desses carros para que eu pudesse benzer. E eu questionei, falei: mas você não sente mal, sabendo que a sua irmã lá na roça não tem um carro para andar, somente uma moto velha, uma carroça e uma bicicleta? E ela achou ruim. Graças a Deus nunca mais me procurou. Porque é uma pessoa que ignora. Não é pecado você ter as coisas. Você prosperou com o seu trabalho, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua luta. E nós temos muita gente próspera na igreja e que são pessoas muito simples, muito humildes, que não ignoram as necessidades da igreja, do próximo, dos sofredores. O pecado da indiferença é um dos mais graves do nosso tempo. Vivemos num mundo de tantos Lázaros. Não somente esses que faz parte já da comunidade das pessoas de rua, como em Formosa, que bate à nossa porta todo dia, a gente já sabe, as meninas já levam o almoço, ou uma roupa, ou alguma coisa. Esses nós temos muitos. Mas nós temos outros que, às vezes, dentro da nossa própria família, que passam por dificuldades. Às vezes esmagados pela pobreza, doentes, abandonados, idosos, jovens sem esperança, gente que vive, que tem dinheiro, mas não tem ninguém para escutar, que morre às vezes sozinhos. Esquecido nos apartamentos, você encontra depois de muito tempo, o defunto já desintegrou, já ressecou, os cachorros que estavam já morreram todos. Teve um que morreu, até os passarinhos da gaiola, né? Tinha os passarinhos que aquele idoso cuidava, ele morreu sozinho, não tem ninguém que cuida. Quantas vezes passamos
ao lado de pessoas assim sem que nós olhemos para elas. Então, o Evangelho de hoje nos pede olhos novos, olhos de compaixão, capazes de enxergar Cristo nos que sofrem. Quantas pessoas gostariam de fazer essa peregrinação que nós fizemos e nunca vão poder fazer por causa da pobreza, né? Então, quando a gente tem condição de fazer esses passeios, a gente não pode esquecer também de que é uma graça muito especial, porque muitas pessoas nunca vão poder fazer isso. Celebrar a missa aqui em Viena, nesses arredores da grande cidade, nesta capela, nos lembra também da missão de santos desta terra. Eu vou citar alguns. São Clemente Maria Hofbauer, redentorista, é chamado apóstolo de Viena. Ele pregava incansavelmente, cuidava dos pobres, trabalhava para que a fé se enraizasse nesta cidade bonita e bem organizada. Seu testemunho é antídoto contra a indiferença. Ele não esperava os pobres virem até ele, ele ia até eles, ao encontro deles. São Leopoldo III, padroeiro da Áustria, foi um governante justo e piedoso, que unia fé e política com caridade. Mostra-nos que até o exercício do poder deve ser iluminado pela misericórdia. Um político santo. É possível? Sim. São Tomás Moro, São Luís, rei da França. E não podemos esquecer o beato Carlos da Áustria, último imperador que viveu na fidelidade ao matrimônio e ao chamado da paz. Mesmo no poder, viveu pobremente, confiando tudo a Deus. Esses exemplos, meus irmãos, nos lembram que a santidade floresce quando colocamos Cristo acima da riqueza e dos nossos intentos de poder e de prazer. Queridos peregrinos, este evangelho de hoje é providencial. Concluímos nossa peregrinação, mas não concluímos a nossa missão de católicos sobre a terra. O que vimos, tocamos e rezamos nesse dia precisa transformar nosso olhar. Se Lázaro voltar com a gente para nossas casas e paróquias, então esta viagem terá sido válida e muito eficaz para cada um de nós. Se ao regressarmos ao Brasil, conseguirmos enxergar os pobres, os doentes, os idosos, os jovens perdidos, os encarcerados injustamente, e nos aproximarmos deles como irmãos, então seremos peregrinos que encontraram Cristo. A liturgia também nos recorda que a verdadeira riqueza é Deus. O salmista nos diz hoje: o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, abre os olhos aos cegos, protege o estrangeiro e ampara a viúva e o órfão. Eis o retrato de Deus, o que cuida dos fracos. Quem quer ser imagem de Deus precisa viver da mesma forma. Quantas vezes tentamos justificar nossa indiferença dizendo: se alguém ressuscitar dos mortos, acreditaremos. Mas Jesus nos responde hoje: já temos Moisés, os profetas, os evangelhos, a igreja, os sacramentos, os papas, os bispos. Temos o ressuscitado, nada falta.
O que precisamos é de um coração convertido. Por isso que a gente começa sempre a missa pedindo perdão a Deus, para que a nossa conversão não fique empacada ao longo da nossa vida. Concluímos esta peregrinação pedindo a São Tiago Maior, nesta sua igreja onde é padroeiro, que ele, o primeiro apóstolo mártir, nos ensine a coragem de dar a vida. O apóstolo morreu com a espada, mas sua maior vitória foi ter vivido para Cristo. Que também nós possamos viver como testemunhas fiéis, combatendo o bom combate, guardando a fé, servindo os pobres e proclamando a esperança. E assim, meus queridos irmãos peregrinos, a parábola do rico e de Lázaro deixa de ser apenas uma história distante para se tornar um apelo concreto no hic et nunc, no aqui e no agora da nossa história, para abrir os nossos olhos, abrir o coração, abrir as mãos. Não deixemos que ninguém à nossa porta continue invisível, pois no pobre encontramos o próprio Cristo, e um dia nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino preparado para vós. Que a Imaculada Conceição interceda por nós para que possamos viver efusivamente esta palavra e esta liturgia. Assim seja. Amém.